Bom dia a todos. Mais uma vez é uma rica oportunidade, um privilégio para nós estarmos reunidos com os irmãos para nós estudarmos a palavra do Senhor. Esse texto é um banquete, porque tem muita lição aqui. Tem muita lição. E nós vamos tentar nos prender agora pela manhã em uma dessas lições. E se o Senhor assim permitir, logo mais à noite, darmos continuidade ao que o Senhor deseja falar conosco através desse texto. E para nós iniciarmos, eu queria dizer que os irmãos podem ter a liberdade de participarem, de contribuírem para o nosso estudo, de trazerem o seu ponto de vista, de trazerem outros textos que os irmãos desejarem colocar, para que nós possamos todos realmente, muito obrigado, nós possamos todos realmente sairmos edificados pela palavra do Senhor. Para nós entendermos o contexto, então, desse fato, que nós acabamos de ler, aquele momento era a última celebração da Páscoa do Senhor Jesus com os seus discípulos. E nós podemos observar, pela sequência do texto, que aquela era a última oportunidade que o Senhor Jesus tinha de estar reunido com os seus discípulos e ali trazer, então, ensinos importantes que ele desejava trazer para os seus discípulos. As últimas orientações antes que o Senhor Jesus, alguns capítulos à frente, viesse a ser preso e posteriormente crucificado. E nós vemos, logo no primeiro versículo do texto, que o Senhor Jesus sabia exatamente, ele tinha a consciência do senso de urgência daquele momento. Porque era a última oportunidade que os seus discípulos teriam de estar com ele e de receberem esses ensinos. Vamos voltar lá no primeiro versículo. Coloca lá para a gente, Priscila. João 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Senhor Jesus sabia exatamente que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ele sabia que aquela era a última oportunidade dos seus discípulos para receberem aqueles ensinos que ele tinha para passar. E no texto da nossa lição dessa manhã, nós vemos o Senhor Jesus falando e ensinando sobre salvação, sobre santificação, sobre serviço, porque ele tinha a exata consciência do senso de urgência daquele momento. O seu tempo com os seus discípulos estava terminando. A sua hora havia chegado de passar deste mundo para o Pai. Senso de urgência. Nós, como Igreja do Senhor, precisamos ter o mesmo senso de urgência. Porque nós entendemos claramente, pela palavra do Senhor e pelas coisas que nós temos visto no mundo, que o tempo da igreja está findando. São as últimas oportunidades que nós temos de falar sobre salvação, de ensinar sobre santificação, de ensinar sobre serviço. Só que muitas vezes nós temos perdido tempo, porque não temos a noção e o senso de urgência do período em que nós estamos vivendo. O tempo está acabando. O tempo da igreja está findando. Mas que bom que nós estamos aqui nesta manhã. Que bom que nós podemos receber o ensino da palavra do Senhor, de que nós precisamos ter esse senso de urgência.
de que nós precisamos anunciar a mensagem do Senhor. Nós que estamos aqui, aqueles que estão nas suas casas, aqueles que vão nos ouvir depois, para que nós realmente possamos compreender que nós, cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, como membros dessa igreja do Senhor, nós temos um compromisso inadiável. E esse compromisso inadiável é o de anunciar a salvação, o de exercitar a santificação e o de aprender a como servir ao Senhor. Porque o tempo está findando. Nós não temos tempo a perder. O Jorge leu agora há pouco, na reunião da ceia, um texto em que nós vemos um exemplo didático do que é perder tempo e do que é ter a exata noção do senso de urgência. Vamos voltar lá? Jorge, você leu esse texto, eu não ia citar esse texto não, mas esse texto tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. João, Evangelho de João, capítulo 4, aquele encontro do Senhor Jesus com aquela mulher samaritana. O Senhor Jesus está com seus discípulos, com todos os seus discípulos, passando pela Samaria, e diz o texto que eles se aproximam de uma cidade da Samaria chamada Sicar. E ali, do lado de fora daquela cidade, o Senhor Jesus para ali naquele poço e diz o texto que os seus discípulos foram fazer o quê? Onde foram os discípulos do Senhor? Eles foram à cidade. Então a gente pode entender que o Senhor Jesus estava fora da cidade, naquele poço, e os seus discípulos saíram e foram até a cidade. E eles foram até a cidade para quê? Qual era o objetivo ali? Comprar comida. Então, se eles foram comprar comida, eles passaram pelos comércios daquela cidade, eles encontraram várias pessoas ali. Eles foram na padaria, eles foram ao mercado, eles foram na feira, porque eles foram comprar comida. Foi isso que eles foram fazer lá. Mas o Senhor Jesus ficou lá no poço, e ali no poço ele encontra com aquela mulher. E ali, o Senhor Jesus, conversando com aquela mulher, ele apresenta a água da vida para aquela mulher. Apresenta a salvação. Aquela água que, tomando dela, aquela mulher nunca mais teria sede. Diferente daquela água do poço, que ela teria que voltar ali uma vez após a outra para tirar a água. Eu entendo aquilo que Paulo vai dizer lá. Eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. Jesus fez que estava com sede. Jesus estava com sede. De repente você fez que estava com sede. Aproveitou a oportunidade. Para criar um diálogo, criar uma oportunidade, né? Então eu consigo entender aquilo que Paulo fazia. Eu me faço judeu para ganhar o judeu. Eu me faço de fraco para ganhar os fracos. Então é criar uma identidade, criar um vínculo, criar uma ligação. Né? É que eu falo sempre que às vezes eu falo para o Guilherme Dias, as pessoas chegam aqui, a gente tem que criar um diálogo, tem que se aproximar. Né? Porque as pessoas às vezes entram na igreja, ela entra aqui dentro e ela está esperando algo. Né? Então a gente tem que ter algo, não que seja um boa noite, né? Criar um vínculo. Interessante que os discípulos do Senhor, então, eles vão até a cidade, eles compram comida, e eles voltam, eles encontram o Senhor Jesus conversando com aquela mulher, e aquilo, a princípio, gera uma estranheza neles, né? O Senhor Jesus conversando com aquela mulher. E diz o texto que aquela mulher, então, ela sai dali, encerrada aquela conversa com o Senhor Jesus, ela sai e ela vai até a cidade para dizer àqueles homens, e está lá no verso 29,
Vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ela vai também à cidade, né? E os discípulos do Senhor chegam para ele e falam: mestre, come, nós fomos comprar comida, a comida está aqui. E aí o Senhor fala lá no verso 32, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Mas será que ele já comeu? Por que ele não quer comer agora? E no verso 34 o Senhor Jesus responde, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Agora, o mais interessante é que os discípulos do Senhor conviviam diariamente com ele. Eles sabiam quem era Jesus. Eles conheciam a Jesus. Eles já tinham visto aquilo que Jesus poderia fazer. E eles foram até a cidade, e eles encontraram muitas pessoas naquela cidade, porque eles foram ao mercado, à padaria, à feira. Mas quantas pessoas eles trouxeram para encontrar com Jesus? Nenhuma. Nenhuma. Eles não disseram para ninguém que Jesus, o Cristo, estava lá naquele poço, do lado de fora da cidade. Não tinham senso de urgência. Agora, olha a diferença para essa mulher. Ela também foi até a cidade. Mas lá na cidade, após encontrar-se com o Cristo, e ela vai até a cidade, ela anuncia sobre esse Cristo para as pessoas. E aqueles homens daquela cidade vão até o encontro do Senhor Jesus e diz no versículo 41, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Quem foi melhor missionário nesse contexto? A mulher. Ela trouxe muitos da cidade para encontrar com Jesus. Senso de urgência. Senso de urgência. O texto diz que quando ela terminou a conversa com Jesus, ela deixou o seu cântaro de lado e ela foi até a cidade porque ela tinha pressa. Ela esqueceu até a água que ela tinha ido buscar. Senso de urgência. O tempo da igreja está findando. Nós não podemos perder tempo, como os discípulos perderam tempo naquela cidade. Anunciar a salvação, exercitar a santificação e aprender a como servir ao Senhor. Senso de urgência. Mas vamos voltar para o nosso texto. O fato em questão que é narrado ali. O texto diz que quando o Senhor, então, ele termina de cear com os seus discípulos, o Senhor, ele troca de roupa, né? Ele tira aquelas suas vestimentas que ele estava vestindo durante a ceia com os seus discípulos, e ele substitui aquela vestimenta por uma toalha amarrada na sua cintura. Ele amarra uma toalha na sua cintura, coloca água em uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos, secando em seguida com aquela toalha. E essa atitude era uma atitude comum naquele tempo, porque as pessoas usavam calçados abertos, sandálias, e os seus pés estavam constantemente sujos, empoeirados, e as pessoas precisavam lavar constantemente os seus pés. Porém, as pessoas que realizavam a lavagem dos pés normalmente eram os servos. Eram pessoas que, à vista da sociedade, não tinham muita importância, muito crédito, muito valor. E é por isso que quando o Senhor ele começa a fazer isso, a princípio essa atitude do Senhor Jesus gera uma estranheza nos discípulos. Gera um constrangimento. Nós podemos perceber isso no texto, em especial para Pedro, né? E Pedro, né, com a sua personalidade, às vezes um pouco
afoito, né? Ele acabou sendo o porta-voz desse constrangimento e dessa estranheza. E Pedro questiona ao Senhor: Senhor, mas o Senhor vai lavar os meus pés? E o Senhor responde para ele: olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro chega a dizer: o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Mas o Senhor Jesus fala com ele: olha, você ainda não entende o que eu estou fazendo agora, mas depois você vai entender. E depois de terminar de lavar os pés de todos os seus discípulos, incluindo os pés de Judas Iscariotes, que estava presente ali também nesse momento, aquele que viria trair o Senhor ele volta a se assentar à mesa com os seus discípulos e ele faz uma pergunta retórica para os seus discípulos, porque ele sabia a resposta daquela pergunta. Ele vira para eles e pergunta o seguinte: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Mas estava claro a resposta. Estava claro que eles não tinham entendido nada daquilo que o Senhor Jesus tinha acabado de fazer. E é por isso que o Senhor explica para eles: olha, se eu, que sou Senhor e Mestre, não vim para ser servido, mas para servir, isso é o que eu espero também de vocês. Isso é o que eu espero de vocês. Serviço. Se o Senhor, que é Senhor e Mestre, e ele deixa isso claro para os discípulos: olha, vocês me chamam de Senhor e de Mestre. E realmente vocês fazem bem, porque eu sou Senhor e Mestre. Se eu, sendo Senhor e Mestre, me coloco na condição de servo, por que é que vocês fariam diferente? E agora eu queria pensar então com vocês sobre a motivação para o serviço. Tem 2 ditados populares que às vezes nós usamos com frequência. O primeiro deles é: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Mas tem um outro ditado que diz assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí eu queria te perguntar o seguinte: qual desses 2 ditados norteia a sociedade em que nós vivemos hoje? É o quem vive para servir não serve para viver? Ou é o manda quem pode, obedece quem tem juízo? Tem pouca gente querendo servir. E tem muita gente querendo ser servida. Porque, na verdade, a posição de servir, as pessoas correm dela. As pessoas não querem estar na posição de servir. Agora, nós vemos então claramente que na nossa sociedade em que nós vivemos, o princípio não é o de viver para servir, mas é o de mandar. É da busca por mandar, por ter mais poder do que o outro, por estar acima do outro. Mas qual deles norteia a minha e a sua vida com Deus? E a minha e a sua vida com o próximo? Porque a sociedade em que nós vivemos, nós sabemos como é. Nós conhecemos os princípios do mundo em que nós vivemos. Mas e a minha e a sua vida com Deus? E a minha e a sua vida com o próximo? É uma vida de serviço? Ou é uma vida de querer estar acima do outro, em qualquer situação? A lógica do reino é essa. A lógica do reino é diferente da lógica do mundo, né? O reino a qual nós fazemos parte e devemos viver uma vida digna desse reino, ele nos propõe isso, né? Paulo vai falar muito claramente lá em Filipenses assim: cada um considere os outros superior a si mesmo. Cada um considere o outro superior a si mesmo, né? Então, até tem uma frase de um banco, né, baseado nesse versículo. É uma frase muito famosa de um banco, né, uma
para Deus, ele vai falar entre nós, você vem primeiro, né? É uma palavra bem assim, pessoal, bem profunda, mas que você percebe que o banco não trabalha nessa temática. Ele não trabalha. Na prática ele não trabalha assim. Na prática ele não faz isso. Se você demora, ele tira tudo que você tem. Entendeu? Será que no trato com as pessoas nós também queremos mandar mais do que os outros? Essa filosofia não é nova, não, né? A gente vê ali no Evangelho de Marcos que isso era um pensamento até mesmo dos discípulos do Senhor, que tinham essa visão de querer ser superior aos outros. Lá em Marcos, no capítulo 10, nós vemos ali 2 discípulos do Senhor, Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu, eles chegam para Jesus e eles fazem um pedido para o Senhor. Você lembra qual foi o pedido que eles fizeram para Jesus? Senhor, eles chegam de mansinho, né? Senhor, nós queríamos pedir uma coisa, nós gostaríamos que o Senhor fizesse aquilo que nós vamos pedir. E eles não falam ainda o que eles vão pedir, né? E aí o Senhor pergunta para eles, como se não soubesse, né? O Senhor pergunta para eles, mas o que é que vocês querem que eu faça? E aí eles dizem, olha, permita que na tua glória nós possamos nos assentar um à direita e um à esquerda. E o interessante é que você continua lendo o texto e você percebe que esse pedido desses 2 gerou indignação nos outros. Talvez ficaram indignados porque queriam a mesma posição. Talvez se indignaram porque o seu desejo também era sentarem-se à direita ou à esquerda do Senhor. Mas eu queria ler a conclusão desse fato lá com vocês. Marcos capítulo 10, versículos 42 a 45. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se você quer ser o primeiro, seja servo de todos. Seja aquele que mais serve, que mais busca estar na presença do Senhor, que mais busca ser dependente dele, que mais se coloca na condição de inferior, como o Vantuir leu lá em Filipenses, colocando os outros, considerando os outros como superiores a nós mesmos. Se você quer ser o primeiro, seja servo de todos. Mas vamos voltar lá para João, capítulo 13, o versículo 1. Qual era a motivação do Senhor Jesus? Porque nós dissemos que ele sabia que aqueles eram os seus últimos momentos com seus discípulos. As últimas oportunidades de trazer o ensino que ele precisava trazer para eles. E lá no verso 1, já fica muito claro qual era a motivação do Senhor Jesus e por que ele tinha toda essa urgência de ensinar aos seus discípulos e de aproveitar o tempo que ele tinha. Olha lá. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E por amar os seus até o fim, ele aproveita toda a oportunidade que ele tinha de trazer ensinos para eles, de edificá-los, de consolá-los, de mostrá-los a como servir, de falar da esperança do céu, porque ele amou aos seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. A grande motivação de Jesus era o amor pelos seus. E aí eu anotei um comentário de um irmão, pregador, Daniel Lima. Ele diz o seguinte: se eu amo alguém, devo estar disposto a investir no seu bem-estar, no seu crescimento,
mesmo às custas do meu bem-estar ou do meu conforto. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, ele destaca o amor que eles tinham uns pelos outros. Ele escreve lá, logo no início da carta aos Colossenses, nos versos 3 a 5, ele diz lá: damos graças a Deus e oramos sempre por vocês, porque eu ouvi da vossa fé em Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que há em vós. A fé em Jesus e o amor que vocês têm por todos os santos e a esperança que há em vós. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Não foi isso que ele destacou nos Colossenses? A fé em Jesus, o amor que vocês têm pelos santos e a esperança que há em vós. A fé, a esperança e o amor. Mas o amor destes é o maior. O amor pelos seus é o que motivava o Senhor ao serviço. E aí, nós podemos fazer uma pequena reflexão, trazendo para o nosso contexto hoje. Se o apóstolo Paulo fosse escrever uma carta para a igreja da Buarque, essa carta seria mais parecida com a carta aos Colossenses, onde ele poderia escrever: olha, eu oro por vocês constantemente, igreja da Buarque, porque eu ouvi falar da fé que vocês têm em Jesus, do amor que vocês têm uns pelos outros e a esperança que vocês têm do céu. Ou será que essa carta seria mais parecida com a carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo precisaria falar sobre as contendas que existem no meio de nós, as dissensões até mesmo na celebração da ceia do Senhor, a impureza, a inveja, uns querendo ser maiores do que outros, porque é isso que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Está lá. Primeira carta aos Coríntios. Essa carta para nós, ela seria mais parecida com qual delas? O amor deve ser a nossa motivação por fazer a obra do Senhor, por servir ao Senhor, por amar os seus e por amá-los até o fim. O Senhor Jesus se coloca na condição de servo para servir os seus discípulos, porque ele sabia que eram os últimos momentos que ele teria com eles. E nós sabemos que só nós vivemos os últimos momentos com aqueles que estão próximos de nós. Muitos deles, nossos familiares, que ainda não têm Cristo como Salvador. E nós temos demonstrado amor por essas almas, porque nós só vamos realmente nos colocar na condição de servos se nós tivermos amor pelas pessoas, pelas almas que se perdem. O amor é o maior dos ensinamentos que o Senhor Jesus queria passar aos seus discípulos. Esse versículo que Paulo fala em Filipenses, ele é muito encorajador e nos traz uma reflexão. Sabe? Quando ele diz: cada um considere o outro superior a si mesmo. Quando a gente considera alguém superior, a gente vai tratar esse alguém melhor. Né? Quando a gente considera o outro como carente da graça de Deus, alvo do amor de Deus, a gente vai tratar esse outro melhor. Então, só vai haver uma mudança coletiva se haver uma mudança individual. Né? Se não haver uma mudança individual minha, não vai haver uma mudança coletiva. Então, a visão de Paulo em relação à igreja de Colossenses, ele tinha uma visão coletiva de atitudes acertadas individualmente de cada um, reconhecendo o seu posicionamento e sua possibilidade e vendo o outro necessário, a mudança de cada um para poder tratar o outro melhor. Porque naturalmente a gente vai tratar o outro com indiferença. Naturalmente a gente vai discriminar as pessoas. Mas quando você começa a olhar para as pessoas com o olhar de Jesus,
amor, vai amar até o fim, a gente começa a mudar o conceito. A gente começa a perceber que os defeitos das pessoas, não é porque ele quer, às vezes ele não consegue superar aquilo. Ele tem dificuldade de superar aquilo, né? Às vezes eu falo com as pessoas, de repente você reclama do pai que você teve, mas de repente ele foi o melhor pai que ele conseguiu ser. Ele não conseguiu ser diferente daquilo, ele não conseguiu, de repente ele achou que ele estava sendo melhor. De repente a sua mãe, de repente está sendo a melhor versão dela, ela não conseguiu ser melhor, né? É mais ou menos por aí. É interessante que o Senhor Jesus, ele sabia exatamente quem ele era, de onde ele veio e para onde ele ia. E João deixa registrado isso lá. Volta lá, Priscila, João capítulo 13, versículos 3 a 5. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, e olha só, volta ali, volta lá. Sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, ele sabia exatamente do seu poder, sabia exatamente quem ele era, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, pode passar. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Por que o Senhor Jesus se presta a esse serviço, a essa condição? Porque ele sabia, percebeu que o texto é uma continuação, uma continuidade? O Senhor Jesus sabia exatamente que Deus o havia colocado todas as coisas nas suas mãos. Ele sabia de onde ele tinha vindo, ele sabia para onde ele estava indo, e por isso ele troca as suas vestes, ele amarra uma cintura, uma toalha na sua cintura, e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ele tinha plena consciência do seu poder, da sua origem e do seu destino. E é por isso que ele podia tranquilamente se colocar na condição de servo, lavando os pés dos seus discípulos, porque aquilo de maneira nenhuma era incompatível com a sua soberania e com a sua divindade. Jesus queria mostrar para os seus discípulos que o ato de servir não mudava a sua natureza divina, não mudava a sua soberania, exatamente porque ele sabia quem ele era. Ele sabia de onde ele veio e ele sabia para onde ele iria. E é por isso que lá na frente, no final, ele vai dizer: olha, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu realmente sou Senhor e Mestre. E se eu, conhecendo a minha natureza divina, me coloco na condição de servo, é isso que vocês também devem fazer. Você tem consciência de quem você é? Você tem consciência de quem você era? Você tem consciência de para onde você vai? Porque o que nós lemos na palavra do Senhor, e eu acredito que estamos falando somente para crentes aqui. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, condenados a uma eternidade sem Deus. Condenados. Filhos da ira. É isso que nós éramos. Mas o que nós somos agora? O que você é? Filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você tem consciência de quem você é? Jesus sabia quem ele era. Sabia da sua natureza. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Para onde você vai? Você tem consciência de para onde você vai? Porque se você é um filho de Deus, você tem a garantia do céu,
que muito em breve vai chegar. Ou pela morte, quando ela chegar, ou pelo arrebatamento da igreja, nós estaremos para sempre com o nosso Salvador. É para lá que nós vamos. Por ser filho amado de Deus, posso assumir uma condição inferior, sem que isso afete quem eu sou. Me colocar na condição de servo não muda a minha condição de filho de Deus. Por saber que meu destino é reinar com Cristo, posso assumir uma condição temporária de inferioridade, sem que isso diminua o meu valor pessoal. Por estar seguro em minha identidade, posso servir por amor. A essência do serviço cristão é o amor. Se nós tivermos consciência daquilo que nós éramos antes de Cristo, daquilo que nós somos com Cristo e para onde nós iremos com Cristo, nós podemos nos colocar tranquilamente na condição de servir as pessoas, porque nós temos a certeza que isso é temporário, é passageiro, porque em breve nós estaremos para sempre com o nosso Salvador. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Sabe para onde vai? Qualquer caminho serve. Agora, para a gente que sabe para onde vai, a gente tem um caminho a trilhar. Né? Às vezes eu até brinco aqui, quando a gente sabe para onde vai, a viagem fica mais tranquila. Você vai viajar para uma certa cidade, você conhece o caminho, você vai tranquilo, você sabe o posto, você vai parar, você sabe onde você vai comer o pão com linguiça, você sabe onde você vai tomar um café, porque você sabe o caminho, você conhece a estrada, a viagem fica mais tranquila. Quando você não conhece, você vai mais tenso, né? Quer saber quantos quilômetros vai entrar, aquela apreensão toda. E a vida é mais ou menos assim. Né? É isso que o Senhor Jesus queria mostrar para os seus discípulos. A vida aqui ela é passageira, ela passa rápido. Né? Mas aqui nós precisamos nos colocar nessa condição de servir as pessoas. Então, não fique querendo ser maior do que os outros. Não traga para a sua vida a mentalidade do mundo, porque como o Vampir falou no início, o reino de Cristo não funciona como essa vida. É um reino de cabeça para baixo, é diferente, é às avessas daquilo que o mundo ensina. Mas nós podemos nos perguntar, a quem nós servimos? Estamos falando sobre a necessidade do serviço, sobre a importância de servir. A quem nós servimos? Muitas vezes, enquanto nós servimos ao Senhor, nós somos pressionados a atender às expectativas e aos desejos que as pessoas têm de nós. E aí nós precisamos nos lembrar a quem nós estamos servindo. Isso pode acontecer com a liderança da igreja local, por exemplo, pressionada pela maioria a tomar uma decisão, a fazer uma escolha, a fazer uma liberação, que nem sempre está nos propósitos do Senhor. A quem nós servimos? Muitas vezes aqueles que ensinam a palavra são pressionados por causa de um tema espinhoso, às vezes difícil, que muitos acreditam ser necessário tirar do púlpito da igreja, porque nós não devemos falar sobre esses assuntos, porque são temas difíceis, complicados. Mas a quem nós servimos? A quem nós servimos? O ensino que o Senhor desejava trazer aos seus discípulos, a princípio, como nós dissemos, gerou um desconforto ali. Gerou um constrangimento. E Pedro foi o porta-voz desse desconforto. Só que nós podemos imaginar que os outros também estavam desconfortáveis com aquela situação. Só que Pedro quis determinar como o Senhor Jesus deveria proceder. Percebeu isso?
O Senhor Jesus, ele vai lavar os pés de Pedro e Pedro questiona: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? E o Senhor Jesus fala com ele: olha, você ainda não entende por que eu estou fazendo isso, mas você vai entender depois. E ele fala: não, de maneira nenhuma, nunca o Senhor vai lavar os meus pés. E aí o Senhor fala com ele: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro quis determinar como o Senhor Jesus iria agir, como ele deveria proceder. Se Jesus fizesse a vontade de Pedro ali naquele momento, se ele fizesse a vontade do seu discípulo, Pedro perderia a bênção da lição ensinada. O Senhor Jesus sabia exatamente a quem ele estava servindo. Jesus tinha um propósito de deixar lições ali fundamentais para os seus discípulos. No momento em que ele rejeita servir à vontade de Pedro, ele estava servindo ao mesmo Pedro. Porque ao não fazer aquilo que Pedro esperava que ele fizesse, ele estava ensinando uma lição a Pedro. Ele rejeita o papel de servir à vontade do seu discípulo para servir a esse mesmo discípulo, porque ele estava em sintonia com o Pai. Nós podemos fazer aqui um paralelo com a educação e o ensino das crianças, por exemplo. Quantas vezes as crianças precisam receber limites, ser impedidas de fazer certas coisas, porque você quer ensinar a elas alguma coisa? Ensinar. E para ensinar, muitas vezes, o ensino nem sempre é agradável a princípio. Nem sempre é muito gostoso. Às vezes é doloroso. Mas para ensinar é preciso. O Senhor Jesus sabia disso. Tem até quando a gente observa como a nossa sociedade procede hoje, os pais, na sua maioria, infelizmente, e a gente vê isso na escola, né, Tisa? Os pais não querem impor limites aos seus filhos. Cansativo. Não educam os seus filhos em casa, às vezes com 1, 2, porque hoje em dia as pessoas não têm muitos filhos. Tem 1 ou 2 em casa para educar e esperam que os professores eduquem a 30, 40 numa sala de aula. Que isso? A responsabilidade é da família de educar, de impor limites, de impor restrições, porque o ensino é necessário. Estava lendo um comentário sobre isso, de um psicoterapeuta conhecido, até onde eu sei, não é cristão, e ele diz o seguinte: se uma criança não é treinada a criar, negociar, a ceder e a se frustrar, você está aleijando essa criança. É como fazê-la andar com uma perna amarrada. Ela precisa ser ensinada. Precisa aprender a se frustrar. Precisa aprender a ter limites. Porque senão ela vai crescer achando que o mundo deve fazer tudo o que ela quer. E quando ela for frustrada pelo mundo, ela vai procurar nas drogas, no álcool, a satisfação dos seus anseios. Porque não aprendeu a se frustrar. Não aprendeu a se frustrar. O Senhor Jesus precisou frustrar a vontade de Pedro ali para ensinar aquela lição a ele. A quem nós servimos? Nós servimos a Deus, servindo pessoas. É interessante isso. Nós servimos a Deus, servindo pessoas. Nós precisamos ter muito claro o compromisso de servir primeiro a Deus. E dirigidos, motivados e orientados por Ele, servirmos as pessoas. Você acha que aquela lição foi aprendida por Pedro? Você acha que o ensino foi efetivo na vida de Pedro? Vamos ver se foi. 1 Pedro capítulo 5,
Coloca para a gente lá, Priscila. 1 Pedro capítulo 5, versos 1 a 5. Vamos ver se Pedro entendeu aquilo que o Senhor Jesus queria ensinar para ele. Pedro escreve na sua primeira carta dizendo o seguinte: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Será que Pedro entendeu o recado naquele dia? O que você acha? O ensino foi efetivo? Gerou um constrangimento no início? Gerou um desconforto? Mas era necessário. O Senhor Jesus precisava ensinar aquilo aos seus discípulos, não só a Pedro, mas a todos os outros. Precisava ensinar. A quem nós servimos? Servimos a Deus, servindo pessoas. E é interessante que, caminhando para o final, no serviço nós encontramos felicidade. Olha só, na contramão daquilo que o mundo ensina. Porque como nós dissemos no início, o mundo ensina que servir é algo penoso, é algo ruim, é uma condição da qual nós fugimos. Nós não queremos estar na condição do serviço. Mas no serviço do Senhor, nós encontramos felicidade. O Senhor Jesus sabia que o seu gesto havia deixado os discípulos confusos. É por isso que quando ele termina de lavar os pés dos seus discípulos, ele vai processar com eles aquilo que tinha acabado de acontecer. E ele se senta à mesa de novo com eles e pergunta: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Ele sabia que eles não tinham entendido. E aí ele vai explicar para eles. Volta lá, Priscila, João 13, a partir do verso 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Se ele, sendo o Senhor, serviu, como nós podemos querer fazer algo diferente? E o Senhor Jesus, ele termina trazendo a responsabilidade agora aos seus discípulos. Porque agora vocês viram o que eu fiz. Eu expliquei para vocês qual foi o propósito de eu ter feito isso. Vocês entenderam. Vocês sabem que o servo não é maior do que o seu senhor. E o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Se eu, sendo Senhor e Mestre, me coloquei na condição de servo, é isso que vocês também devem fazer. Responsabilidade. Mas ele também termina dizendo que se vocês observarem, se vocês sabem essas coisas, se vocês entenderam a lição que eu quis ensinar a vocês, vocês são bem-aventurados se as fizerdes, se colocarem em prática aquilo que vocês acabaram de aprender.
felicidade no serviço. Servir ao Senhor produz em nós felicidade, bem-aventurança, porque nós estamos cumprindo o propósito para o qual nós fomos chamados, de levar o Evangelho, de levar as virtudes do Senhor, de levar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz às pessoas. Nós até cantamos o hino 419, nós podemos cantar ele depois, 419. No serviço do meu rei, eu sou feliz. Porque quando nós estamos na condição de servindo ao Senhor, nós estamos cumprindo o propósito para o qual Ele nos chamou. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Olha só o que o apóstolo Paulo está querendo ensinar aqui. Olha, aqueles que correm no estádio, todos eles correm, mas no final só um leva o prêmio. Só aquele que chega na frente, só aquele que corre mais, que se prepara mais. E ele termina dizendo, olha, correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, corra, sirva, como se você precisasse ser o primeiro para receber o prêmio. Já pensou se nós corrêssemos e servíssemos ao Senhor, como se só o primeiro, aquele que servisse mais, ganhasse o prêmio? Com essa mentalidade, nós não ficaríamos acomodados. Nós não perderíamos tempo, como os discípulos perderam lá em Samaria, como nós dissemos no início. Correr de tal maneira que o alcanceis. Sirva ao Senhor. Verso 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, à condição de servo, à condição do serviço, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O serviço do Senhor traz felicidade, traz bem-aventurança. Não é fácil, mas traz felicidade. Ele tem uma abrangência muito grande e muito interessante, que as pessoas acham que servir ao Senhor é vir à igreja. Servir ao Senhor é fazer as obras da igreja. Não é só isso. Servir ao Senhor é quando eu tenho disposição de mudar as minhas atitudes por causa do Senhor. Quando eu consigo tratar uma pessoa melhor, não porque eu quero, mas é porque eu preciso de transmitir o Evangelho para aquela pessoa. Né? Então, servir ao Senhor não é dar o meu dinheiro todo para a igreja. Né? Isso não é servir ao Senhor. Servir ao Senhor é quando eu tenho mudança de atitude das minhas relações em qualquer situação, visando a glória de Deus. Né? Quando eu vivo a glória de Deus. É isso que Paulo vai dizer: o comer ou beber, fazer tudo para a glória de Deus. Então, servir ao Senhor é quando eu me disponho, eu mudo atitudes e coisas para que possa transmitir ou melhorar como pessoa diante do Senhor. Aí que Paulo vai falar: subjugo o meu corpo. Eu acho que o Matuí está lendo o estudo, você deve ter lido antes aqui, né? A gente frequenta há muito tempo. Você está junto, né? Está junto há bastante tempo aí. A gente aprendeu da mesma fonte. Da mesma fonte. É verdade. Servir ao Senhor, antes de mais nada, é servi-lo com a vida. Servi-lo na prática, com o testemunho. E há poucos dias eu ouvi uma analogia da nossa vida com um espelho. E eu queria encerrar com essa analogia. Nós precisamos ser como espelhos.
E quando nós formos como espelhos, nós vamos servir ao Senhor, mas de forma mais eloquente. Sabe por quê? O espelho é mudo. O espelho não precisa falar. Ele não grita, mas ele demonstra. Ele mostra. E é muito mais eloquente, às vezes, do que o falar, do que o gritar. Ele não fala, mas ele demonstra. Ele não grita, mas é eloquente. Só que o espelho, para ser útil, ele precisa ser limpo. O espelho sujo, ele não serve para a sua utilidade. Ele precisa ser limpo. E para nós servirmos ao Senhor, a nossa vida precisa estar limpa. Nós precisamos ser limpos. Porque com a nossa vida suja, nós não podemos servir ao Senhor. O espelho precisa ser plano. Ele não pode ter alto relevo. Ele não pode ter altos e baixos. Ele precisa ser plano para servir ao Senhor, para servir a sua utilidade. E, mais importante ainda, ele precisa ser iluminado. Iluminado. Porque não adianta um espelho limpo e plano se não houver luz. E nós só vamos ter as nossas vidas iluminadas pela palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Que nós realmente possamos servir ao Senhor como espelhos. Demonstrar, antes mesmo de precisar falar. Ser limpos, ser planos e ser iluminados pela sua palavra. Amém.